A notícia que eu vou trazer aqui para todos vocês, gente, tá? Gerou pânico e desespero na esquerda neste exato momento, gente. Na verdade, eu vou trazer um combo de notícias terríveis para o Lula que acabaram de ser reveladas e pegou aí o Brasil inteiro de surpresa. Na verdade, chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Ontem, o STF conseguiu enterrar a CPMI do INSS. Pois bem, gente, tá? Só que o que eles não esperavam é que o relator e o presidente da CPMI estavam preparando, gente, tá? Um verdadeiro golpe em Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Lula da Silva acaba de sofrer o golpe fatal e letal, gente, tá? A notícia que acaba de chegar é que a CPMI do INSS acabou de pedir a prisão do Lulinha. Gente, tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, gente, tá? O Lula, neste exato momento, deve estar com um balão de oxigênio do lado dele agora, gente, porque se o Lula sobreviver a essas tragédias que foram confirmadas aqui nesse dia de hoje, ele pode até sobreviver, mas vai ser com muitas sequelas, gente, tá? É um combo de notícias terríveis que acabaram de ser confirmadas pro Lula e eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques, gente, tá? Neste exato momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, a CPMI do INSS acaba de pedir a prisão do Lulinha. Segundo informações reveladas aqui na imprensa, o Lulinha abriu portas do governo Lula para o criminoso do careca do INSS. Outra bomba também que acabou de explodir, gente, tá? Lulinha, envolvimento do Lulinha, Banco Master e Comando Vermelho acabou de explodir. Agora, gente, tá direto de Brasília. Lulinha, Banco Master e Comando Vermelho acabam de explodir uma bomba sobre o Lulinha, toda essa questão que eu vou trazer também nos mínimos detalhes. Lula da Silva, gente, ele tá tão desesperado que acabou de atacar o próprio Bolsonaro. O Lula tá tão desnorteado, tão enlouquecido com tudo que acabou de ser confirmado aqui agora, principalmente tudo que acabou de vir da CPMI do INSS. O Lula ficou tão transtornado, enlouquecido, que atacou até o Bolsonaro, gente, tá? Que não tem nada a ver com a paçoca. E por fim, gente, tá? O maior fórum conservador do mundo, acaba de destruir Lula e Alexandre de Moraes, gente, tá? É como eu disse pra vocês, a partir de agora eu vou trazer um combo, gente, tá? Uma tragédia atrás da outra sobre o Lula, e se eu fosse vocês não perderiam nem um detalhe, porque a esquerda está completamente devastada e desesperada com tudo que acabou de ser confirmado aqui agora, neste exato momento, gente. Tá? Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Prestem muita atenção, gente, porque a partir de agora é uma pancada que eu vou trazer esse pedido de prisão contra o Lulinha. É o deputado federal Gustavo Gai, que acabou de postar aqui o vídeo na internet, explicando tudo, gente, tá? Tudo que vai acontecer de agora em diante. Agora, gente, é oficial. INSS, CPMI do INSS, da fraude, da roubalheira do INSS, acaba de pedir a prisão do Lulinha, do filho do Lula. Eu disse pra vocês, gente, que esse vídeo aqui é um combo de tragédias pro Lula da Silva, não é? Isso é só o início, vejam. Finalmente o relatório do Gaspar na CPMI do INSS ficou pronto e o que nós achávamos que iria acontecer se tornou realidade. São mais de 200 indiciados no relatório de mais de 3.000 páginas. E um dos indiciados que, ao final de toda essa comissão de investigação, comprovadamente ajudou a roubar os velhinhos, se enriqueceu com o roubo dos aposentados, é o filho do Lula. Lulinha está indiciado. Esse relatório vai ser enviado para a Polícia Federal para que a Polícia Federal possa fazer uma investigação séria, que, digamos a verdade, já está acontecendo sob o comando do André Mendonça. Lembrando que Lulinha deveria estar nesse momento preso. O filho do presidente Lula participou do roubo dos velhinhos e recebia uma mesada de 300 mil reais do careca do INSS. Esse é o governo que está à frente do nosso país nesse momento. E tudo isso acontecendo com a bênção, a proteção da nossa Suprema Corte. Em especial, duas pessoas, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que curiosamente estão também envolvidos
no Banco Master. Esse ano é o ano de passar um limpo no nosso país, de passar a régua e tirar toda essa escória, toda essa podridão, para que a gente possa viver num país que realmente a justiça prenda corruptos. Lulinha indiciado, vários outros membros do governo do Lula indiciados. Um relatório de mais de 3.000 páginas em um escândalo que é hoje visto como o mais perverso escândalo de corrupção da história do Brasil. Um escândalo que roubava órfãos, que roubavam aposentados. Tudo sob o comando do governo Lula e principalmente do Lulinha. E esse cara, Lula, vai pedir o seu voto esse ano para mais 4 anos acabar com a fome, mas na verdade é poder roubar mais. Eles voltaram para roubar e roubaram como nunca haviam roubado antes. Tá aí, gente, tá? É bombástico. Eu disse pra vocês, gente, tá? É um combo de notícias terríveis pro Lula. Eu disse, gente, o Lula deve estar com um balão de oxigênio do lado e se ele sobreviver vai ser com muitas sequelas, gente, tá? Vai ter muitas sequelas porque o Lula da Silva, a gente acabou de receber a informação da CPMI do INSS de que vários membros do seu governo, vários integrantes do seu governo, do seu atual governo, inclusive ministros, né, que já fizeram parte dos governos anteriores, aliados do Lula, todos foram indiciados. Vários aliados do Lula, do atual governo e governos passados, foram indiciados pela CPMI do INSS. Eu disse para vocês que eu ia trazer informação, ela está aqui, gente, tá? Relator da CPMI do INSS pede prisão de Lulinha por ter deixado o país. Esse é só mais um dos motivos, gente. Então, o relator da CPMI do INSS, o Alfredo Gaspar, pediu a prisão preventiva de Lulinha, filho do Lula. O pedido consta no relatório final da comissão, que viu risco de fuga após o empresário deixar o Brasil durante a operação da Polícia Federal. O relatório, que tem mais de 4.000 páginas, está sendo lido na CPMI e deve ser votado logo em seguida. Relator pede prisão por risco da aplicação da lei, ou seja, prisão preventiva, risco de fuga. Na verdade, risco de fuga não, já está lá, né, gente? Tá? Agora, for aprovado, Polícia Federal pedir a prisão. Será que o Lulinha vai se apresentar, gente, tá? Para cumprir prisão preventiva aqui no Brasil? Será, gente, tá? Coloca aí embaixo a opinião de todos vocês. O que é que dentre vários indícios, o que é que pesou muito contra o Lulinha? Essa bomba que está aqui agora na sua tela. Lulinha abriu portas do governo do pai dele, né, do Lula, para o careca do INSS, diz CPMI. Gente, como que o Lulinha vai explicar isso aqui para a Polícia Federal? O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI do INSS aponta que Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, teria atuado como facilitador do acesso de empresários investigados às estruturas do governo federal, às estruturas do governo do pai dele. Segundo o documento, Lulinha teria atuado como um elo entre o governo e a lobista Roberta Luxinger e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS. O Antônio é apontado pela comissão como integrante de um esquema de desvios multimilionários de recursos de aposentados e pensionistas. De acordo com o relatório, a proximidade entre Lulinha e os investigados teria contribuído para abrir portas dentro do governo do pai dele, favorecendo interesses considerados ilegítimos. Ou seja, Lulinha agindo como lobista, né, levando empresários ao pai dele. A presença de Fábio Luiz Lula da Silva junto à dupla de lobistas potencializou a abertura de portas do governo federal para os interesses ilegítimos de Roberta Luxinger e Antônio Carlos, o careca do INSS. Isso sem falar, gente, tá? Que aqui não está nessa matéria do Paulo Capelli, que a revista Oeste acabou de denunciar, do empresário, né, da Fictor, que viajou junto com o Lulinha na comitiva com o pai dele lá para compromissos na China. Lulinha, que não tem nada a ver com o governo, não tem cargo público, tá fazendo o quê dentro desse avião, viajando com o companheiro que ontem, né, com o amiguinho da cacique, né, da Fictor, que sofreu busca e apreensão da Polícia Federal no dia de ontem. Ou seja, o Lulinha, gente, o Lula hoje tá no pior dia da sua vida. O Lula
tá no pior dia da sua vida. Por isso que ele deve estar com balão de oxigênio. Se sobreviver, vai ser com sequela, gente. Como eu tô dizendo para vocês, CPMI do INSS relator pede prisão preventiva do Lulinha. Tá em todas as manchetes no dia de hoje, gente, tá? Relator pede prisão, tá na Terra, tá no UOL, tá no Metrópolis, tá no Globo, tá em tudo, gente, tá? Prisão. CPMI do INSS pede prisão preventiva do Lulinha, gente, tá? Aí, o Lula, que deve estar desnorteado, que realmente o homem deve estar desnorteado para fazer isso aqui, o homem deve estar desesperado. Lula se compara a Opala turbinado e chama Bolsonaro de carro no desmanche. Gente, realmente o Lula não está na sua sanidade normal, porque não pode estar. Esse turbilhão de coisas acontecendo, uma tragédia atrás da outra, notícias terríveis, né, que pode atingir em cheio o Lula, e o Lula preocupado em atacar o Bolsonaro. O Lula tá desesperado para não sair do poder, gente, tá? Prova disso é isso aqui. O Lula, do PT, rebateu nessa última quinta-feira a fala do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro de que seria um Opala velho. Flávio Bolsonaro, agora recente em entrevista, disse que o Lula é um Opala velho, tá? Que não leva a lugar nenhum e bebe pra caramba. Segundo o Lula, né, o pai de Flávio, o ex-presidente, é que está no desmanche. Para revidar o Flávio Bolsonaro, o Lula atacou quem? O Bolsonaro, que não tem nada a ver com a paçoca, gente, tá? Lula, no entanto, não cita, né, explicitamente a condição de saúde do ex-presidente Bolsonaro, que está em casa agora neste exato momento. Graças a Deus. Mas o Lula é isso, gente. É ardiloso, é cruel, é covarde. Ele não ataca o Flávio, né? Ele ataca o Bolsonaro de forma sorrateira, cruel e covarde. Depois de tudo isso que está acontecendo, o Lula é extremamente preocupado. Inclusive, gente, tá? Faço até aquela pergunta que a jornalista da Oeste fez para vocês. Vocês acham que todo esse escândalo envolvendo o Lulinha, né? Pedido de prisão preventiva, isso pode abalar o Lula, isso pode respingar, pode prejudicar o Lula aqui nesse ano de pleito eleitoral? Coloca aqui embaixo, gente, tá? Vocês sabem que esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos, por isso que é importante você estar inscrito aqui nesse canal. Quero a opinião sincera de vocês. Vocês acham que todos esses escândalos de hoje envolvendo o Lulinha pode abalar, pode prejudicar o Lula aqui nesse ano eleitoral? Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora, o maior fórum internacional acabou de destruir Lula e Moraes, gente, tá? Com críticas a Lula e Moraes, Fórum Conservador condena o uso do judiciário para fins políticos no Brasil. E o próprio Lula já admitiu em entrevista recente que sem o judiciário ele não governa o país. Gente, tá? Maior Fórum Conservador Internacional detonou Lula e Alexandre de Moraes. A mesa de abertura da Conferência, né, de Ação Política Conservadora, o CIPEC, como vocês preferirem, o maior fórum conservador do mundo, aprovou de forma unânime uma resolução para condenar o uso do sistema judicial brasileiro como arma política contra o ex-presidente Bolsonaro. A direção do evento também criticou a proibição de entrada de um assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no país, por decisão do ministro Alexandre de Moraes e do Lula, né? Antes de ser barrado, o encarregado, né, de assuntos relacionados ao Brasil dentro do Departamento de Estado, Darren Beach, havia solicitado à Justiça uma visita ao ex-presidente Bolsonaro na ocasião, preso na Papudinha, mas o pedido foi negado. Foi autorizado, mas aí depois o Moraes negou o pedido, porque o chanceler Mauro Vieira do Lula disse que ele poderia estar aqui para interferir em assuntos internos no Brasil, gente, tá? Medo, né? Medo tá tomando conta. E o medo tá tomando conta mesmo, gente, porque vejam só o desespero do Lindbergh Faria. Lindbergh pede que Moraes investigue Moro por dizer que Lula foi eleito, entre aspas. Vejam que esta manchete aqui, essa notícia, tem conexão com a notícia anterior. O maior fórum conservador internacional destruiu Moraes e Lula por ficar sempre recorrendo à justiça, né? Para conseguir o que eles querem. Aí vem o Lindbergh, faz exatamente isso que o CIPEC acabou de condenar. É o Lindbergh recorrendo ao judiciário, recorrendo à justiça para tentar
derrubar a oposição. É isso. Se eu não posso vencer, eu vou derrubar. De forma sorrateira, eu vou tentar aniquilar a oposição. É assim, gente. É assim que eles vão se perpetuando no poder. Eles não conseguem no voto, mas eles conseguem na justiça o que eles querem. Afinal de contas, essa justiça que está aí hoje, a credibilidade dela, né, gente? É nota 0. Tá aí. O deputado federal Lindbergh Faria enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem mais ministros lá dentro, gente, tá? É só Alexandre de Moraes. Incrível, né? Eles sempre recorrem, ou é para Flávio Dino, ou é para Alexandre de Moraes, ou é para Gilmar Mendes. Por que será, né, que eles sempre recorrem para esses ministros? Vocês acham que o Lindbergh Faria ia recorrer, ia enviar o pedido para o ministro André Mendonça? Acho que não, né? Coloca no Moraes que ali é certeza de vitória. É, gente, nem escondem, né? É assim, é na cara, é deslavado, é descarado mesmo. Não importa a opinião de ninguém, explodam. Vou pedir ajuda para o Alexandre de Moraes. No caso do Lulinha, da quebra do sigilo lá do INSS, da CPMI, vou pedir ajuda para o Flávio Dino. É descarado, gente. Eles nem tentam disfarçar mais. Tá aí. E pediu para o Alexandre de Moraes, né, enviou o Alexandre de Moraes um pedido para que o senador Sérgio Moro seja incluído no chamado inquérito das milícias digitais, por ter dito que o presidente Lula não é nosso, né? Ele foi eleito, né, foi eleito entre aspas. O documento foi protocolado nesta quarta-feira, ou seja, o plano para derrubar o Sérgio Moro, que acabou de firmar, né, aliança com o Flávio Bolsonaro, o plano já está sendo arquitetado. Na verdade, já está sendo colocado em prática, né? Porque ele acabou de enviar um pedido para o Alexandre de Moraes para enfiar o Moro nas milícias digitais, ou seja, para chegar lá na frente, julgar e declarar inelegível, cassado, inelegível e por aí vai. Vai pedir até prisão. Se brincar, vai pedir até prisão. É isso, gente. Se eu não posso vencer, eu vou eliminar, eu vou derrubar. É assim que eles vêm se perpetuando no poder até hoje, sempre judicializando, sempre recorrendo ao judiciário, sempre recorrendo à justiça. Vocês se lembram da fala do Lula? Se eu não recorrer ao judiciário, eu não governo. Não governa mesmo. Aí eles já estão atacando, tentando derrubar a oposição. Sempre pedindo socorro para esse judiciário que está aí. Interessante, né? Lulinha e Banco Master, gente, tá? O rombo afeta o Lula. O que vai acontecer agora com o Lulinha vai afetar o Lula. Gente, isso aqui é só o começo. Isso aqui, ó, é a pontinha do iceberg que eu vou trazer aqui para todos vocês. Lula está, assim, completamente devastado com o que acabou de acontecer com o Lulinha, porque acabou de ser pedido aqui a prisão do Lulinha. Eu vou trazer daqui a pouco os detalhes dessa bomba que chocou Brasília aqui agora, neste exato momento. O STF conseguiu enterrar a CPMI, né, a prorrogação da CPMI do INSS, só que eles não contavam com a astúcia dos parlamentares na CPMI. Por quê, gente? Eles acabaram de pedir, na finalização, no final aqui da CPMI, eles acabaram de pedir a prisão do Lulinha. Eu vou trazer todos os detalhes dessa bomba que deixou o Lula devastado, furioso. O Lula deve estar com um balão de oxigênio do lado dele agora, porque se ele sobreviver a tudo que acabou de ser confirmado aqui agora, ele pode até sobreviver, mas vai ser com muitas sequelas, gente. Vocês vão entender tudo. Para vocês entenderem o início de tudo, acompanhe aqui essa notícia com relação ao Lulinha e Banco Master. Explodiu, gente, tá? Novo escândalo. Mais uma bomba envolvendo Lulinha e o escândalo Master e INSS. Vocês vão entender, vejam só. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, já sabemos bem, foi visto ao lado de Luiz Felipe Gomes Rubini durante viagem oficial de Lula à China. Quem é Rubini? Ele foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na Operação Falax, que investiga fraudes bancárias. A viagem aconteceu em abril de 2023 e contou com uma comitiva de empresários e autoridades brasileiras. Segundo investigações, empresas ligadas ao caso teriam sido utilizadas para ocultar a origem de dinheiro ilícito. A apuração aponta possível relação com esquemas de lavagem de dinheiro, uso de empresas de fachada. Em nota, a defesa de Lulinha nega qualquer relação comercial com Rubini.
e afirmou que não houve envolvimento em irregularidades. A defesa também disse que a tentativa de associar o empresário, olha que maldade, Marina Helena, investigações sem provas de atos legais. Lulinha pode ter tentado fazer um meio-campo da venda do Banco Master para o grupo Victor, Marina Helena, e levou esse homem na viagem junto com Lula para a China? Ai, chegou aí, ó, chegou em Lula, né? Chegou. Bom, a gente já tinha visto ali aquele encontro ali com o Guido Mantega, articulado por Guido Mantega, do Vorcaro com Lula. Nós já tínhamos visto o então ministro Lewandowski, né, que atuava ali, né, a sua empresa como consultor ali do Banco Master. A gente já tinha visto Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, mas agora o filho do Lula, gente, o Lulinha aparece também aí no escândalo do Master. Eu tô lembrando dele lá, né, falando com a Daniela Lima daquele jeito. Se o meu filho tiver feito alguma coisa ali no olho e disse, você vai pagar o preço de ter feito alguma coisa. Vamos ver se ele vai manter isso aí. Olha, gente, essas divulgações hoje são gravíssimas, tá? Tem dois que estão sendo investigados aí, né? 2 nomes principais aí do Banco Victor, que tem uma associação muito próxima com Lulinha. Inclusive, o que estão dizendo é que Lulinha atuava como consultor desse Victor. E como a Adriana trouxe aqui, ele viajou com um ex-sócio da Victor, que é esse Luiz Rubini, para a China, na mesma época que o Lula fez essa comitiva para a China. E mais, dizem que depois disso ele aproximou, então, esse Luiz Rubini do pai, e o Luiz Rubini passou a integrar o conselhão do Lula. Então, além de tudo, ele passou a aconselhar o presidente. Olha a gravidade do que a gente está falando aqui. Só que ele, assim como o CEO, o Rafael Góes, que é um amigo, pelo que dizem, muito próximo de Luiz Inácio Lula da Silva, do Lulinha, né, do filho de Luiz Inácio Lula da Silva, eles simplesmente estão, olha, metidos até a tampa, estão ali, né, sendo investigados, porque a Victor, ela pode ter lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. Tem, aliás, uma ligação, uma das reportagens mostra que houve uma ligação de um operador do Comando Vermelho, chamado Ralado, para exatamente um dos investigados aí, em que ele chama o investigado de chefe. É essa turma que o Lulinha colocou no entorno ali do pai, inclusive para virar conselheiro do seu pai no conselhão de Lula. Então é muito grave o que a gente está vendo. E a gente nunca pode esquecer que a Victor tentou comprar o Banco Master, então precisa sim ser investigado se de alguma maneira Lulinha também tentou ajudar, né, nessa compra ou não. Precisamos investigar agora, que sabemos da proximidade dele com 2 nomes tão importantes que estão sendo investigados aí da Victor. Então a gente precisa saber. Agora, já sabemos que ele atuava como conselheiro, que ele aproximou essa turma toda do pai, do governo do pai, que viajou lá para a China junto da comitiva do pai. Precisa mais? Sinceramente, a gente precisa de mais? Então é muito grave. E mais, quando esse ralado aí do Comando Vermelho liga, que também precisa investigar outras coisas aí dentro do governo Lula. Quando ele liga e chama de chefe ali o Rafael Góes, ele simplesmente está tratando de um superfaturamento de uma empresa usada como laranja que conseguiu uma bolada da Caixa Econômica Federal. O Victor, dentre outras coisas, está sendo investigado por isso, porque recebeu empresas de fachada, créditos fictícios, igualzinho o Master, gente, lembra ali toda aquela parafernália? Aliás, quando o Victor teve que ser liquidado, foi liquidado com um rombo de mais de 4 bilhões de reais, ou seja, um rombo de mais de 4 bilhões de reais, e tentou comprar ali o Master e os seus dezenas de bilhões de reais de furo. Mas a mesma coisa, e ali conseguiu empréstimos da Caixa Econômica Federal. Então essa turma toda também está sendo investigada, porque tinha gente dentro da Caixa Econômica Federal de Lula também fornecendo esses empréstimos. Então, assim, se alguém tinha dúvida das digitais de Luiz Inácio, né, e dos seus arredores ali, do seu filho, e da turma toda ali, né, Mantega, Lewandowski, tá todo mundo aí no Master. Já estão demais mesmo, Paulo Camacho, essas suspeitas. O Lulinha tá ainda em Madrid? Como ter certeza, né? Difícil. Nada como ser o filho do homem, né? Filho do homem. A pergunta que não quer calar é quando que o Lula vai começar a falar que o Lulinha é bolsonarinho? Porque como é que vai se explicar isso? Gente, o Lulinha, ele foi investigado na Lava Jato. Ele teria recebido ali da Oi para sua empresa Game Corp mais de 132 milhões de reais. E
foi tudo arquivado, porque na época que o Sérgio Moro foi considerado parcial, foi tudo arquivado, tudo pra baixo do tapete e nada foi pra frente. Mas, como o Lulinha é brasileiro e não desiste nunca, agora também tem a digital dele aí no INSS. Roubo de idosos na conta corrente. Ele ali que teria recebido 300 mil reais de uma mesada pomposa, teria recebido 25 milhões ali de um bônus, teria viajado pra ver a aurora boreal, né? Cada família teria gastado ali 300 mil reais com a Roberta Luxinger, que é ligada ali ao careca do INSS, e pra fechar a cereja do bolo agora, mais um escândalo com a digital ali, possivelmente do Lulinha, que é o do Banco Master. Gente, a Fictor, como a Marina mencionou, se ofereceu para comprar o Banco Master por 3 bilhões de reais, junto com um grupo de árabes que nunca apareceram. Vocês viram isso? Ninguém nunca ouviu falar do grupo de árabes que queria comprar o Banco Master também. Mas o grupo Victor queria comprar o Banco Master, o mesmo grupo Victor, dono desse grupo, que viajou com o Lulinha para a China. Então agora temos ali o Lulinha podendo pedir música no Fantástico. Ele já esteve envolvido na Lava Jato, no INSS e agora no Banco Master. A pergunta que não quer calar, que eu gostaria de perguntar para você, querido telespectador que está aqui no Oeste com Elas, é: o envolvimento de Lulinha, esse que nós estamos comentando agora, no caso Master, pode afetar a popularidade do presidente Lula? Sim ou não? Responde na nossa enquete. Eu particularmente, vou dar a minha opinião, eu particularmente acho que o Lula pode jogar o seu filho, Lulinha, né, uma pessoa ali muito similar até fisicamente dele, para os leões, para salvar si. Já não temos certeza, né, Júlia? Capaz de Lulinha acabar assumindo, né? Se a situação apertar muito, ou evitando contato com a justiça, com as investigações, tendo em vista o caso aí Mata Graef, mais uma vez não foi encontrado em Miami, advogados não responderam a ligações, pode sofrer uma coercitiva, né? Uma condução à força para alguma delegacia, para alguma sede da Polícia Federal, enfim, e aliados do governo dizendo que querem perseguir, colar a pecha do governo nesse escândalo do MAS. Um dos escândalos mais nojentos da República. Quanto ao Master, eu venho falando isso aqui desde o ano passado. O Banco Master é um escândalo ecumênico. Tem para todos os gostos, esquerda, centro, direita. Daniel Porcaro está envolvido no INSS, aonde Daniel Porcaro não está envolvido. Agora, o Lulinha tem várias questões aí, né? Ele vai para a China, mas vale lembrar que ele não ocupa cargo público. Ele também não é um agente econômico, entende? Ele é apenas o filho do presidente da República. O que, porém, muda completamente o nível de influência percebida, né? Então, o que a gente está vendo, assim como a gente viu com a mulher do Alexandre de Moraes, né? É o poder informal com potencial de impacto sistêmico na República, né? Por quê? Tanto a mulher do Alexandre de Moraes abriu portas para Porcaro, como Lulinha abre portas para outros agentes, e agentes esses que não são pessoas muito corretas, né? A gente está vendo o que está acontecendo com a Fictor, sem falar que a China não é um detalhe, né? Não é neutro ir para a China. Ou seja, ele foi o quê? Como empresário? Empresário do quê? Ou ele foi como um influente político direto ao pai dele? De novo, a gente está vendo que a gente sempre viu no Brasil. Esse tipo de situação é um padrão conhecido. É a proximidade estranha, porém familiar com o poder, atuação no setor privado, agendas internacionais estratégicas e ausência de transparência. E o que a gente fica? Com uma zona cinzenta onde tudo pode acontecer. Sinceramente, né? O problema não é nem ainda o que foi comprovado, o que não foi, mas é o que está estruturalmente mal resolvido, né? E quando o poder, como a gente vem vendo, desde então com esses escândalos, desde o INSS como do Master, circula fora dos canais formais, corrói a confiança de um país. E é isso que nós brasileiros estamos hoje sentindo. A gente não confia mais em instituição nenhuma, salve raras exceções. Legal, gostou desse copo? Gente, tá aí, hein? Que bomba, né? As jornalistas da Revista Oeste explodiram aqui nesse dia de hoje. Eu tô chocada, gente. Então, chegou no Lula, gente, tá? Finalmente chegou no Lula. Já tinha chegado, mas eles estavam ali meio que... Calma, gente. Não, mas lá já tinha saído na imprensa que o Lula, fora da agenda, recebeu o Daniel Porcaro, junto com o Gabriel Gallipo, o chefão do Banco Central, o Guido Mantega, o Jacques Wagner, que até a nora do Jacques Wagner recebeu aí cerca de 11 milhões do Banco Master. Gente, ele tá tudo junto e misturado. Aí vem mais essa bomba
contra o filho do Lula, o Lulinha, gente, tá? Agora, uma pergunta, gente, tá? Que eu tô me fazendo aqui é a seguinte. O Lulinha, ele viajou com esse cidadão que está aqui do lado, naquela comitiva quando o Lula foi pra China. A pergunta que fica é, por quê? Por que o Lulinha levou esse homem na comitiva para falar com o Lula lá na China? Por que essa reunião não aconteceu aqui? Se houve essa reunião, se essa reunião aconteceu, por que essa reunião não aconteceu aqui no Brasil? Será que eles ficaram com medo? Olha, vamos fazer essa reunião, marca aí e tal, leva esse amigo seu, Lulinha, para me encontrar, mas vamos encontrar lá fora, não vamos encontrar aqui dentro do Brasil, não, vai que a imprensa descobre, acabou descobrindo, né? A pergunta que fica é essa, por que o Lulinha levou esse aqui, gente, tá? Que sofreu busca e apreensão. Isso aqui, gente, é cacique do alto escalão da Fictor. Do Fictor, gente, tá? Que queria comprar aí o Banco Master e vai saber como, gente, tá? Agora, a pergunta que fica, né? Esse aqui é um cacique do Fictor que sofreu busca e apreensão ontem, uma mega operação da Polícia Federal. Por que o Lulinha levou ele, né, numa viagem, numa comissão, numa viagem de trabalho internacional do Lula? Por que foi para a China? Por que isso não aconteceu aqui no Brasil? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida, né? Porque o Lulinha poderia ter marcado esse encontro aqui mesmo no Brasil. Por que marcou para acontecer nessa viagem internacional, bem longe aqui do Brasil? Será que eles acharam que ia ficar escondido, que ninguém ia descobrir? Pois é, para desespero do Lula e do Lulinha, a imprensa, a Polícia Federal acabou descobrindo. Tá aqui, gente, tá? Quebra de sigilo serve para isso, para descobrir aquilo que eles tentaram esconder. Porque se esta reunião aconteceu lá na China, gente, pelo amor de Deus, né? Para um bom entendedor, um pinga é uma letra. Se era, lógico, para ter sido na China, numa viagem internacional do Lula, num evento, né, do Lula internacional. Se o Lulinha foi, e o mais grave, Lulinha nem faz parte do governo, não é nada, gente. O Lulinha não é nada, não exerce cargo público, nada, nenhuma função dentro do governo Lula. Por que ele estava ali dentro participando dessa viagem? Quem pagou essa viagem do Lulinha que não tem nada a ver com o governo Lula, né? E quem... Sim, gente, eu tô chocada com isso aqui. Inclusive, esse cidadão que está aqui do lado, gente, atolado de envolvimento e escândalo com o Comando Vermelho. Não, gente, meu Deus do céu, o nível de gente que cercava o Lula da Silva. Tem como confiar em Lula? Gente, eu fico imaginando o esquerdista que fez o L e votou no Lula, tendo acesso a essas bombas que acabaram de explodir aqui, gente, tá? E daqui a pouco, gente, tá? CPMI do INSS acabou de pedir a prisão do Lulinha. Gente, depois de tudo isso, fora as outras denúncias, né? Mensalão de 300 mil, viagens, né? Carérrimas, né? Gente, pelo amor de Deus, não poderia ser diferente. Pedido de prisão contra o Lulinha. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês. Porque aqui, gente, tá aqui, ó. CPMI do INSS pede indiciamento de Lulinha, filho do Lula, e sua prisão preventiva. Agora é oficial, gente, tá? A CPMI do INSS está pedindo a prisão preventiva do Lulinha. Quem vai trazer todos os detalhes dessa informação é o Metrópolis. Relatório da CPMI do INSS pede indiciamento de Lulinha e outras 218 pessoas. Ou seja, o STF conseguiu enterrar a prorrogação da CPMI do INSS. Porém, a CPMI acaba de dar um duro golpe, o golpe fatal e final no Lula da Silva. Gente, pediram sim a prisão do Lulinha. Vejam só. Disso, um outro trecho do documento dá conta do seguinte, que está provado que o dinheiro roubado de aposentados e pensionistas foi utilizado em benefício de Lulinha para a aquisição por Careca do INSS de passagens de primeira classe em voos internacionais, bem como hospedagens de luxo em países europeus. Então, são dois dos vários trechos que citam aí, portanto, Lulinha, o filho do presidente Lula, nesse relatório final da CPMI do INSS, que começou a ser lido na sessão de hoje. A sessão, Elisa, só para a gente atualizar, quem está aqui nos acompanhando, foi suspensa rapidamente, o intervalo de 15 minutos, porque os parlamentares estavam reclamando que eles ainda não tinham tido acesso a esse relatório final do Alfredo Gaspari, que eles
precisavam ter acesso para acompanhar, portanto, a leitura do relatório. O relatório ainda não subiu completamente, digamos assim, no sistema, por se tratar de um documento robusto. O Alfredo Gaspar trouxe aqui para a sessão da CPMI e do INSS o relatório impresso, uma montanha, digamos assim, de documento que está já na CPMI, e a expectativa é que a comissão seja retomada logo mais para a leitura deste relatório. Só para a gente finalizar rapidamente, depois da leitura, aí sim os parlamentares analisam os trechos, principalmente os indiciamentos, como a gente disse agora, um deles, o indiciamento, o pedido do indiciamento do filho do presidente Lula, e aí depois votam esse relatório que foi apresentado pelo relator Alfredo Gaspar. De acordo com o presidente da CPMI e do INSS, Carlos Viana, a expectativa é que a sessão seja longa, e ele disse que, se for necessário, vai durar aí durante toda a madrugada. Elisa. Aí, gente, tá? Breaking news, notícia de última hora, pedido de prisão, tá? Alfredo Gaspar, relator, e o INSS acaba de pedir a prisão preventiva do Lulinha.